na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 16 de novembro, estamos com a nossa mensagem matutina. Deus tem uma palavra para o teu coração. Essa palavra foi proferida pelo nosso pastor José dos Santos Ferreira. Foi uma mensagem que ele pregou ontem no seu programa e hoje nós transmitimos uma nossa mensagem matutina. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal e que seja uma semana muito abençoada pelo Senhor. Amém? Deixa eu orar por você, pela tua família, pela nossa nação também, pelo nosso caderno de oração. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes. Agora entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Tu sabes, ó Deus, que muitas vidas ainda estão presas por Satanás, sem enxergar a grande oferta que Deus deu para a salvação da humanidade. Como teu servo, pastor José dos Santos Ferreira, estará trazendo uma palavra de despertamento, de alerta para aqueles que ainda não cederam a que o Evangelho vivo e eficaz de libertação entre em suas vidas. Mas agora nós estamos orando, Pai, porque esse trono será destronizado de muitas vidas através do poder do Evangelho, porque a tua palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus que prega o Evangelho. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos aqueles irmãos que estão conosco agora, que saindo para os seus trabalhos, guarda eles, livra do mal. Também aqueles que vão nos assistir através dos grupos, Pai, que as tuas mãos sobre eles os abençoe grandemente. Tu sabes a grande luta que a humanidade enfrenta nesses dias, Pai. Mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio deixar para a humanidade, como ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí está a pregação do Evangelho. Aí está o convite para que abra as portas dos seus corações para o Senhor entrar e lhe dar uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de vitória. E mais do que tudo e sobretudo, uma eternidade com Deus. Porque a declaração de Jesus foi completa. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Pai, assim nós oramos por todos que vão estar ouvindo essa bela e forte mensagem que o teu ungido deixou para nós, e que as tuas mãos nos ajudem grandemente, Pai. Agora oro pelo nosso caderno de oração, abençoa aqueles cujos nomes estarem registrados com o seu pedido, Pai. Entra com providência, ajuda essas vidas, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então eu te peço, a cada pedido, a cada um que colocou o seu nome, nós temos registrado nele, já falamos aqui, Pai. Sejam as tuas mãos poderosas para ajudá-los. Agora, Pai, eu oro pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Pai, para que a tua direção venha fazer com que homens que governam esse país possam fazê-lo dentro da justiça de fato e verdadeira, buscando atender, sobretudo, os princípios que Deus estabeleceu para a sua humanidade. Pai, assim eu oro e entrego em tuas mãos. Prepara-nos também, ó Pai, para o clamor da primeira hora com o pastor Wesley, o clamor do meio-dia com o pastor obreiro que estará pregando, o clamor das 18 horas com as tuas filhas, ó Pai, que estarão, ó Pai, trazendo aquela palavra como sempre, como ontem tivemos o privilégio de estar ouvindo a nossa querida irmã Eliette, esposa do nosso presidente, pastora Demir Chaves, que também participou, que foi uma mensagem poderosa, como tem acontecido em todos os clamores e sobretudo no clamor das 18 horas. Também te peço abençoar este pequeno servo na mensagem das 20 horas, quando estaremos falando sobre o Salmo 110, aquele salmo que vai falar exatamente sobre o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias.
porque o nosso Deus é vencedor sempre. Prepara-nos para as 20 horas ter essa palavra e que ela venha do teu coração para o nosso coração às 20 horas, quando estaremos pregando para o teu povo. E também, às 15 para meia-noite, à meia-noite e 20, uma audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana. Sim, Pai, eu entrego toda a programação dessa terça-feira nas tuas mãos, rogando as tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, aí está. Essa é a nossa oração e a seguir a palavra com o nosso pastor José dos Santos Ferreira. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém e amém. De Jesus, pastor Ferreira. Amados, é maravilhoso a gente saber que o Senhor Jesus olha para as nossas fraquezas, tem compaixão de nós e vem em nosso socorro na hora da aflição. Nós hoje, como está se aproximando o Natal, nós queremos falar a respeito do Senhor Jesus como nosso Salvador. Eu sei que Ele cura, poderoso para isso. Eu sei que Ele ressuscita mortos, poderoso Ele é para isto. Sei que Ele expulsa demônios, poderoso Ele é para isto. Aleluia. E tudo isso Ele fez para mostrar ao mundo que Ele veio mandado pelo Pai, com poder para fazer maravilhas diante dos homens. Mas nós queríamos falar dele hoje como Salvador, como nosso Salvador. Eu gosto de ler a palavra de Deus e meditar nessas coisas. Quando Maria concebeu, estava para ter seu neném, estava grávida, José, marido da Maria, ele tentou afastar-se de Maria, tentou abandoná-la por causa da sua gravidez. Mas vejamos o que disse aqui o anjo do Senhor a José. Em Mateus capítulo 1, no versículo 26, 20 e 21, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha, irmãos, ele veio para isto. Tudo mais ele fez para nos abençoar. Mas o maravilhoso de tudo é que ele veio para salvar. E o anjo disse a José: não temas, José, nenhum homem esteve com Maria. Não, o que está gerado nela é do Espírito Santo. E escute bem, e ela vai ter um filho, chamarás o nome desse filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. E José recebeu a Maria. E pouco tempo depois, irmãos, o mesmo evangelho de Mateus relata o seguinte, que os pecadores, que ele conduzirá os pecadores ao arrependimento. Ele diz
que ele não veio salvar o justo. Ele não veio buscar o bom. Ele não veio buscar o que se achava que era santo e que merecia, mas veio buscar os pecadores ao arrependimento. Vejam que maravilha, irmãos, vejam que maravilhas. Às vezes, eu vejo as pessoas em muitos lugares vendendo a cura que Jesus faz e convocando todo mundo para assistir. E eu conheço pessoas que já manifestaram, que já disseram que foram curados, mas continuam perdidas. E aqueles que Jesus curou, ele salvou todos eles. Todos os que ele curou, ele salvou. Então há muita confusão por aí, dizendo que é Jesus, dizendo que Jesus está fazendo, sem que Jesus esteja fazendo coisa alguma. O próprio Senhor Jesus disse, olha, naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, e eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Porque aqueles que Jesus curou, ele salvou, ele cuidou deles, salvou os perdidos. Ele veio para salvar os perdidos. E ele perguntou certa vez, o que é que aproveita o homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que dará ele pelo resgate da sua alma? Ele fez essa pergunta, irmãos, em Marcos 8,36, ele fez essa pergunta. Há muita gente por aí fazendo propaganda de curas, com florzinha na mão, com copo d'água na mão, essas coisas assim, e continuam perdidas, continuam no pecado, agindo no pecado, vivendo no pecado. O que é que adianta essa cura? É porque não foi Jesus que fez. Pois se fosse Jesus que fizesse, o Senhor Jesus cura e dá o arrependimento dos pecados para que essa pessoa, dali em diante, glorifique a Deus, chegue para perto de Deus, deseje a Deus, sinta sede de Deus, queira Deus e não mais o mundo. E ele perguntou, que daria o homem pelo resgate de sua alma? Nós conhecemos, meus amados, muita gente que enriqueceu nesse mundo. E essa pandemia que aí está, levou muitos deles para a eternidade sem Jesus, sem salvação. Tiveram bênçãos, enriqueceram. Carro do ano. Vejo às vezes as pessoas por aí balançando uma chavezinha que foi um carro do ano que Jesus deu. E eu pergunto, o que é que adianta? Não foi Jesus que deu? Porque se fosse Jesus que tivesse dado, levaria essa pessoa ao arrependimento. E essa pessoa seria salva. O Senhor Jesus cura, tem poder para curar e continua curando aqueles que o procuram, aqueles que se convertem, aqueles que o aceitam. O Senhor Jesus cura porque essa pessoa que Jesus curou vai morar com Jesus na eternidade. Louvado seja o grande e glorioso nome de Jesus. Ora, tinha um homem junto ao poço de Betesda, estava ali há 38 anos, doente. Não tinha quem jogasse ele do poço quando a água era agitada pelo anjo. Mas o Senhor Jesus chegou, viu aquele homem, viu que o coração do homem estava quebrado, viu que o homem era humilde, viu que o homem tinha fé para ser salvo. O que é que o Senhor Jesus fez? Queres ficar são?
Senhor, eu não tenho quem me jogue na água, Senhor. Mas quando eu tento ir, outro vai antes de mim. Quer que o Senhor Jesus disse para ele? Levante, tome sua cama e vá para casa. Vá em paz. Aquele homem foi salvo porque saiu dali pregando quem tinha curado ele. E os fariseus tentaram fazê-lo repudiar esse curador chamado Jesus. E ele se segurou com Jesus. E ele manteve a sua fé. E ele agora, com certeza, está morando no céu com o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse e repetiu várias vezes: vim ao mundo para salvar o perdido. Em João 3,17, ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em outro lugar ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta torcer, não adianta desviar, não adianta procurar atalhos, não adianta promessas, não adianta sacrifício. Não adianta. Porque se não aceitar Jesus, se não se arrepender dos pecados, se não confessar a Deus seus pecados e abandoná-los e agarrar-se com Jesus, não vai ver o Pai jamais. Nunca vai ver o Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz na sua carta, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, amados, nós temos um Salvador que exige de nós a santificação. Ele nos cura, porque agora somos dele. Somos possessão dele. Os testemunhos que foram ouvidos nesta noite aqui a respeito de cura, foi de pessoas que já pertencem ao Senhor. Foi das pessoas que constituem a igreja do Senhor. De pessoas que já se entregaram ao Senhor, já são salvas pelo Senhor. Então o Senhor cura com facilidade. A pessoa vê o Senhor chegar e curar. Tranquilo. Por quê? Porque ele é possessão de Deus. Porque ele é servo de Deus. Porque ele pertence a Deus. Agora, curar uma pessoa e ela continuar perdida, não foi Jesus que curou. Jesus não faz esse tipo de trabalho. Ele veio salvar. Antes de tudo, ele salva, cura depois. Antes de tudo, ele salva. Primeiro ele salva. Primeiro ele reconhece, está vendo o arrependimento, a sinceridade da pessoa. Ele salva, depois ele cura. Em alguns casos a Escritura nos mostra pessoas que foram curadas depois que aceitaram, mas são raras. Encontramos na história de Naamã o leproso, que ele veio, ele não quis acreditar na palavra do profeta. Vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Mergulhar 7 vezes no Jordão, por acaso não são os rios lá onde eu moro melhores do que o Jordão? Eu vou mergulhar no Jordão, eu vou embora, vou decepcionado. Mas os servos dele disseram, meu pai, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, tu não farias? Quanto mais que ele apenas disse, mergulha no Jordão. Vamos fazer isso. Vamos crer na palavra. Vamos aceitar a palavra de Deus. E ele voltou e mergulhou no Jordão e saiu dali curado. E ainda levou uma carga de areia de Israel para construir um altar a Deus lá na terra dele. E ainda disse ao profeta, olha, eu sou obrigado muitas vezes a me inclinar
com o meu rei quando ele se inclinar diante do Deus deles. Mas eu quero que você entenda que eu não me inclino em adoração, me inclino por uma obrigação social. E o profeta disse, vai em paz, vai em paz. Amados, nosso Jesus está aí, veio para salvar. Ele morreu para salvar você. E olhe isso, pensem nisso. Eu às vezes fico pensando, e eu digo, Senhor, entender eu não quero, porque jamais entenderei, que antes que houvesse o mundo, tu já me conhecias minhas falhas, meus pecados, minhas maldades todas, tu já conhecias, mas antes que existisse o mundo, tu perdoaste, tu me elegeste e, ó Deus, e eu estou aqui hoje como um salvo, um sacerdote de Deus, pastor do rebanho de Deus, sabendo com toda certeza que daqui a pouco entrarei na glória para adorar ali o meu Salvador. A Escritura nos diz que os nossos pecados eram vermelhos como o carmesim, eram como a escarlata, mas que o sangue de Jesus nos deixou mais alvos do que a neve. Louvado seja o bendito e glorioso nome do Senhor Jesus. Nos deixou mais alvos do que a neve. Todos os nossos pecados Ele lavou. Pecados passados, presentes, futuros, Ele lavou. É interessante, Ele me perdoou muito antes que existisse o mundo. Que distância! Que distância! Que amor eterno! Que amor antigo! Ele teve para mim e tem para você que está me ouvindo. Tem para a igreja que está me ouvindo agora. Todos os salvos, vocês eram conhecidos dele antes da existência do mundo. Você que ainda não é salvo, antes da existência do mundo, Deus já sabia que você ia resistir à palavra, que você não iria aceitá-lo, mas Deus quer salvar você. Deus quer salvar você. Você veio ao mundo, não foi para ir para o inferno, morar com o diabo. Você veio ao mundo, foi para crer em Jesus, aceitar a Jesus e ser salvo por Jesus. Curado, você será. Você está doente? Aceite a Jesus como Salvador. Deixe que Ele lhe cure depois. Aceite primeiro a salvação. Creia nele. E talvez Ele cure você no momento que Ele salvar. Às vezes Ele faz isso. Ele cura no momento que salva. Como aconteceu com aquele preso junto ao poço de Betesda. Como aconteceu com outros que Ele curou. Outros que Ele curou. Curou na hora da salvação. Aceitou Jesus. Ele limpou os pecados e limpou da enfermidade que estava sofrendo. Pois bem, é esse Jesus que eu prego. Esse Salvador querido, poderoso para curar, poderoso para expulsar demônio, poderoso para lavar nossos pecados com seu próprio sangue, poderoso para nos salvar de todas as nossas malícias, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, mais alvos que a neve. Olha que beleza. Você era inimigo de Deus, vivia debaixo da ira de Deus. Você aceitou Jesus. Agora você é mais alvo do que a neve. Agora você é não apenas eleito, mas você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro por Cristo. Louve a Deus por isso, meu amado. Engrandeça a Deus por isto. Ele veio para salvar você do seu pecado. A cura vem depois.
conforme veio aqui os testemunhos que foram dados, foram pessoas crentes no Senhor Jesus que foram curadas para a glória do nome do Senhor e para a glória daqueles que esperam no Senhor. Notem bem isso. Salvação gloriosa, cura gloriosa, maravilhas gloriosas que Deus faz com o pecador perdido. E há um pecado passeando por aí que muita gente que está na igreja às vezes pensa que merece a salvação. É doloroso a gente pensar que merece alguma coisa. Meus amados, nós merecemos o inferno. Isso é o que nós merecemos por causa do nosso pecado. A misericórdia de Deus foi quem nos arrancou da porta do inferno. A Escritura não diz que nós somos tições fumegantes. Tições fumegantes por quê? Porque já estávamos queimando na porta do inferno. Só não sentíamos porque estamos ainda na carne. Mas quando tombássemos, íamos sentir esse calor terrível, essa agonia, esse sofrimento. Mas agora, mais alvos do que a neve, não temos mais pecados para chorar. Agora podemos glorificar a Deus. Agora Deus cura com alegria, porque está curando um servo para que continue trabalhando, para que continue pregando, para que continue orando, para que continue louvando, exaltando, glorificando o Senhor. Aí Ele cura. Aí Ele cura, para que continuemos trabalhando para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com 93 anos. Eu às vezes ficava pensando, eu vou morrer. Hoje em dia, meus irmãos, fico pensando, Senhor, eu só não quero a morte dos perdidos para mim. Mas a morte dos justos pode vir qualquer hora, porque eu sei que quando eu chegar na travessia do Jordão, o meu Salvador está ali para me dar a mão e atravessar comigo. Quando chegar ali, na travessia do Jordão, o meu Senhor está ali. Ele não vai deixar a água me carregar para a perdição eterna. Não, o meu Salvador está ali para segurar a minha mão e atravessarmos juntos e seguirmos cantando juntos para a eternidade, nos caminhos eternos do nosso Deus, até chegarmos na casa paternal, até chegarmos onde o nosso Deus nos espera e ali nos assentarmos com todos os anjos de Deus, com todos os santos de Deus, assentarmos juntos com o Senhor Jesus e nos prepararmos para julgar este mundo que aí está, julgar os anjos decaídos. Vamos julgar com Ele. É maravilhoso. Você que podia ser julgado para ser condenado, não. Você não vai ser julgado. Você vai julgar o mundo. Você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, porque ali todos nós compareceremos, os santos para receberem o galardão, o privilégio, e os perdidos para receberem a condenação. Todos vamos comparecer, mas o santo vai comparecer sem medo. Ele já sabe que não vai ser condenado. Ele já sabe que ele é um salvo. Ele já sabe que ele foi lavado, teve os seus pecados lavados pelo sangue redentor do Senhor Jesus. Esse hino, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, é qualquer coisa maravilhosa que a gente deve sempre louvar a Deus por isso, viu? Alvo mais que a neve, sim, mais alvo que a neve eu serei. É uma promessa que Deus já fez lá em Isaías, logo no capítulo 1 de Isaías está essa promessa de que seremos mais alvos do que a neve. E isso foi confirmado pelo Senhor Jesus, que nós seríamos mais alvos do que a neve. Louvado seja
o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Outra coisa, irmãos, as pessoas que creram, veja o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 de sua carta. O que é que ele diz a Timóteo? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele acrescentou, dos quais eu sou o principal. Isso aí é outro caso. Mas que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no princípio do livro, ele nos diz o seguinte, que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, o Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Não adianta promessa, não adianta voto, não adianta sacrifício, não adianta sofrimento, não adianta nada disso. Creia em Jesus e Ele lhe salvará, e Ele lhe perdoará, e Ele tornará você, que era negro como carvão, Ele tornará você mais alvo do que a neve, pela lavagem maravilhosa do seu sangue. Nós vemos o Senhor Jesus chorando no Getsemane. Ele chorou por quê? Chorou por mim. Nós vimos ele chorando junto ao túmulo de Lázaro. Chorou por quê? Chorou por mim, que Lázaro não estava para ouvir o choro dele. Vemos Jesus chorando sobre Jerusalém. Chorou por quê? Chorou por mim. Chorou por mim. Era por mim que ele chorava. Foi por mim que ele chorou. E foi por mim que ele morreu. Foi por mim que ele foi crucificado. Foi por mim que ele derramou o seu sangue. Pois bem, foi por mim e por você. Você pode crer. Talvez você diga, mas eu tenho muito pecado. Meus pecados são muito grandes. Não importa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a Escritura nos diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, veja bem, dom é coisa dádiva, é oferta de Deus. O dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, nós não temos o que lamentar. O salvo não tem o que lamentar. O salvo tem que sofrer pela salvação do perdido. O salvo tem que orar pela salvação do perdido. O salvo tem que pregar para salvar o perdido. Isso é que ele tem que fazer. Porque os seus pecados foram lavados e ele agora vive tranquilo, vive na paz, só aguardando a hora que o Senhor o chame para a eternidade. Você pode crer nisso? Aceite a Jesus agora. Eu espero que por onde essa live passar, essa mensagem alcance corações sedentos, alcance corações perdidos, salve almas que estão perdidas. Eu espero que isso aconteça e eu oro a Deus para que o nosso Deus faça isso por você ainda esta noite. Louvado seja o nome eterno e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos orar agradecendo, né? A irmã Sueli pediu oração, né? E ela está aqui falando, né? Pedindo oração por ela, pela Vera, a irmã dela, né? Pelo irmão dela, o pastor Pedro, né? Pedindo oração pelos três. E ela colocando aqui, pastor Ferreira, né? Foi pastor da minha querida mãe, irmã Ana, né? Irmã Ana Pereira de Brito. Foi pastor da minha mãe, da minha querida mãe.
né? E ela estava fazendo essa menção aqui, né? Irmã Ana era membro lá da igreja. Era. Eu me lembro de Ana. Né? Lembro-me perfeitamente dela. E lembro-me de uma vez que eu disse às filhas dela, porque uma disse assim: pastor, mamãe não merece isso. Eu digo: ela não merece, mas vocês merecem. Pergunta a ela se ela está triste. Pergunta a ela se ela está... A irmã Ana disse: eu, pastor, estou alegre com meu Jesus. Eu disse: está vendo? Ela está alegre, você é que está chorando. Você é que está chorando. Pois bem, me lembro disso, a irmã Ana. Louvado seja o nome do Senhor. E dou graças a Deus porque parece que as filhas dela se converteram. Louvado seja o bendito e glorioso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e amém.